Quantidade de moscas soldados, cara, olha isso. Fala pessoal, beleza? Tudo certinho? Então, eu vou dar continuidade nesse vídeo sobre informações, né, nos cuidados com a abelha mumbucão que acabou de chegar, né? Nesse vídeo eu vou explicar os cuidados que eu tive com a abelha que era zanganeira, com problemas, né, ali na postura, na oviposição. Vou deixar aqui bem detalhado, portanto procurem ver ele passo a passo para que não tenham muitas dúvidas, tá certo? Que às vezes a pessoa pula um pouco uma parte do vídeo e pega uma situação lá na frente, faz pergunta pra gente que não tem nada a ver, né, com o conteúdo às vezes. Dá uma olhadinha com atenção que tenho certeza que você irá entender. Essa é que você trouxe pra mim como zanganeira, eu já doei discos pra ela, dá uma olhada ali, ó. Beleza? Coloquei acetato também, tirei porque não tem que ficar abrindo mais, acabou isso, ó. Então, amigos, e todas as colônias que chegaram eu coloquei acetato. Mesmo sabendo que as abelhas vão propolizar tudo, vai tampar isso tudo, esse início eu preciso ter uma visualização para saber o comportamento delas. Mesmo da mais forte, da mais fraca, seja ela qual for, né? Aí algo que eu observei de cara nas caixas que vieram é essa greta que tem por baixo. Algumas estão mais bem fechadas, outras menos. Mas o que que acontece? A madeira também é mais fina, tem que prestar atenção nisso. Não dá tempo, como tem esse material simbiótico no fundo, esse parque ecológico das mumbucões, né? O que que acontece? A tábua, além de ser mais fina, tem essa gretinha. A gente precisa fechar com uma fita por baixo, pelo lado de fora pelo menos. Foi uma alternativa que eu vi aqui, que eu estava com pouco prazo para transferi-las e observar que já estavam transferidas, não davam para mudar para uma caixa mais espessa. O ideal é uma caixa de 4 centímetros de espessura, pelo menos, e no fundo também. Mas beleza, esse aqui é o grupinho novo que eu estou formando, tem em torno aqui de umas 120 abelhas apenas, nada mais que isso. Aqui que eu falei para vocês o pólen alaranjado, e é um pólen alaranjado fresco, que elas rapidamente coletam, elas começam a coletar e já levam ele para esse material simbiótico para lixeira. Ele também tem um óleo, ele é grudento às mãos, assim, você tenta tirar, ele não é igual um outro pólen. Me parece que é adicionado também alguma resina de planta, algum óleo de alguma planta e também material da saliva dessa abelha. Um outro exemplo é esse aqui, ó, o material simbiótico de uma colônia jovem que estou formando. Olha ali, ó, eu abro um pouco, começa a aparecer o pólen que está vermelho por baixo e ele já está começando a quebrar, gente, porque o grão de pólen ele é muito duro, extremamente resistente. E o processo de fermentação, esse aqui não passou ainda. A abelha provavelmente leva ele lá para baixo, há abelhas mortas ali também, ó, propolizadas, olha lá, observem, elas vão sumir ali depois de algum tempo, provavelmente depois de uma longa data, algum tempo, não sei bem qual é ainda, elas vão jogar para fora esse excesso que vai sobrar, né? E mantendo também o parque ecológico dela, esse material simbiótico. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre essa situação aqui, ó. Abelhas jovens, como eu nunca vi antes, bem jovens, tem abelhas aqui em torno de 5 dias mais ou menos, outras um pouquinho mais, 8, 10 dias, mas não passam disso, e elas já têm força mandibular. Isso é uma coisa que eu não vi em outra espécie, que eu observo em ambiente interno. Aqui elas estão rasgando uma outra abelha, elas estão partindo outra abelha, tem força para segurar, para tirar as partes de outras abelhas que já estão mortas. Essa abelha aqui estava viva até um tempo atrás, mas eu perdi o trecho da cena. E aí notei que as adultas, aqui se você observar, abelhas mais maduras, com exoesqueleto mais escuro, elas não chegam ali. Mas por quê? Isso também era um sinal de problemas dentro desses potes aí, ó. Os potes estão lacradinhos, sequinhos, nenhum sinal de forídeo, mas eles estavam aí dentro. E eu desconfiei que havia alguma coisa dentro da colônia que eu não conseguia ver. Como eu falei no vídeo anterior, para quem não viu, é só voltar e dar uma olhada no vídeo anterior que está bem interessante. Então é isso, ó, abelhas novas, abelhas adultas não intervêm. Observe, chega uma abelha mais madura, abelha com exoesqueleto mais escuro, e ela volta. Elas não interferem nessa situação, enquanto abelhas mais clarinhas, tem uma abelha ali, ó, essa que está à esquerda, ela já deve estar com uns 12 dias mais ou menos. Está começando ali a mudar aquela coloração. Eu fiz registro e marcação de algumas, só que agora a gente já está num período mais frio, eu já estou vendo algumas abelhas atrasando mais, né? Eu estou vendo elas demorando um pouco mais, até para sair para voo, abelhas nascidas, marcadas, né? E diante desse cenário, eu fui para o ato da transferência da colônia. Eu precisava de mexer nessa situação. Aqui está uma das colônias, tirei daquela caixa, né? Essa caixa aqui é uma caixa mediana, ela não tinha problemas, chegou tudo bem, mas eu precisava trocar a caixa de algumas, fiz 2 trocas de caixa, e aí quando vai passar essa colônia para a caixa nova, é importante também vocês saberem disso, ó. Essa abelha, assim como a Iraí, ela tem dificuldade de passar pela entrada nova, da madeira nova.
Ela tem dificuldade. Então o que você vai fazer? Pega um pouco de resina própolis dela, ali da tampa mesmo. É importante fazer com material de cerume da colônia, tá? Assim que a abelha percebe que já tem uma passagem ali com os odores característicos dela, tanto as abelhas de dentro para fora, quanto as de fora para dentro, começam a transitar e facilitam a movimentação da colônia para gerar atividade que é importante para ela se restabelecer. E aquela colônia zanganeira, eu sabia que tinha algo mais ali por baixo, eu estava curioso para ver o que estava acontecendo lá no material simbiótico dela, na lixeira, né? Mais de 30 larvas de mosca soldado. Elas não tinham subido ainda, e o detalhe é que essas 30 larvas de mosca soldados, por serem grandes, serem de tamanho avantajado, as abelhas também, elas não têm força para poder tirar ela, jogar ela para fora. As abelhas não conseguem fazer esse processo. E também nem matá-las de alguma forma, né? Usar mandíbula para matá-las e deixá-las ali dentro propolizadas, como eu já vi abelhas fazendo com algumas espécies de formigas. As próprias iraís que vivem se escondendo quando a gente abre a caixa, eu já vi iraís, né, nanotrigona, espantando formigas saúvas, inclusive, ou formigas pretas também. Eu já vi tanto com formigas pretas e formigas saúvas propolizadas no interior da isca, que ela havia sido capturada, e elas não tinham como tirá-la, mas deixou ali naquele material propolizado, e elas ali dentro daquela propolização, elas vão se, depois de um certo tempo, eles vão desfarelando, né? E após esse processo de decomposição, as abelhas já conseguem juntar, né, pequenas bolinhas e levar esse lixo para o lado de fora da colônia. Isso para algumas espécies que têm o hábito de jogar para o lado de fora. Tá certo? Então, amigos, fiquem atentos a essas laterais de tábuas mais finas, ó. O fundo da caixa, o teto da caixa, eles têm que ter a mesma espessura das paredes da caixa. Observe que aqui a abelha tentou até propolizar por dentro, mas não dava tempo. Foi feita a transferência e aí embaixo agora a gente fecha, passa uma fita aqui, porque aí a mosca soldado não chega aqui e não usa a fresta para colocar os ovos, né? Porque a umidade, há cheiros e odores de pólen ali dentro, que é alimento para larvas, né? Então isso precisa estar vedado. Prestem atenção em todas as caixas de vocês, que elas precisam ter o fundo também da mesma espessura, ou até maior, não importa, mas que tenha espessura, o fundo e o teto, tá? Além das paredes, todos mais protegidos, evitar gretas, frestas. Aqui nesse caso, ó, não deu tempo de mudar, mas a tampa, por exemplo, que é mais fina, eu coloquei uma tábua a mais para ver se passa esse inverno todo. Elas estão passando do lado de fora, a temperatura já baixou, está 12 graus, 11 durante a noite e vai baixar mais. Outra característica dessa espécie é isso aqui, a colônia, essa que eu já desenvolvi, já está com a postura ali em cima, ó. É uma rainha que desenvolvi agora, vocês estão acompanhando aí, viram no vídeo anterior. Mas essas abelhas, elas mesmo começando fraquinhas, mesmo às vezes sem voar, só com o material que eu doei pouquinho de outra colônia, elas propolizam tudo. Elas têm muita facilidade de propolizar. Esse outro grupo aqui que está na estufa também nem voa ainda. Essa abelha aqui, ó, ela não tem nem 100 abelhas direito, umas 115, é umas 115 abelhas, 120 no máximo. E aí ela já propoliza tudo, ó. Tudo fechadinho, essa coluna está certinha, funcionando direitinho. Mas outra observação, ela mesmo sabe o problema que ela tem, o tamanho do problema que ela tem, o número de indivíduos que ela tem, e ela mesmo fecha a caixa por dentro. Isso é uma ação que também eu já vi em outras abelhas, como Scaptotrigonas, entre outras. Ela está em dificuldade, ela não tem força, ela se tranca, entendeu? De toda forma eu deixo fechado ali, com aquela telinha do lado de fora, para evitar que também alguma rompa, aquilo abra e saia dentro da estufa também. Uma outra coisa curiosa, amigos, esse material de propolização dela, ele é fantástico e me lembrou um pouco das Scaptotrigonas, das mandaguaris amarelas, né? Eu noto que esse material de propolização delas, ele tem muita facilidade em guardar água e está muito ligado também ao quê? A umidade que essa abelha precisa. É em torno de 80% as medições que fiz aqui. Olha, mais uma curiosidade sobre essa abelha, que foi uma das coisas que de imediato eu observei. Quando você vai abrir uma caixa como ela, eu não vou abrir toda aqui, mas só para mostrar para vocês essa curiosidade, elas já chegam na mandíbula com pequenas bolotinhas dessa estrutura mesmo, dessa propolização que elas carregam. Isso já é para fechar, evitar a entrada de ar. E eu falo para todos, amigos, se estiver ventando, não abra a caixa, evite fazer isso, não abra a caixa. Se tiver temperatura abaixo de 25 graus, não abra. Aqui só para mostrar para vocês, eu não abri. A temperatura hoje aqui, nesse momento, está em torno de uns 24, mais ou menos. Então, dessa forma também não abri, só mostrei como é a situação delas, agindo
Toda vez que você vai abrir, a Mumbucão faz isso. É muito, muito curiosa essa situação. Ela já vai vindo com a bolotinha para fechar, porque ela não quer, não é a entrada de luz. Isso não é a entrada de luz. Isso aqui, no caso, é para propolizar de forma que ajude a manter o ambiente úmido e também as paredes de madeira, ela está fazendo essa propolização também nas laterais. Isso ajuda ela a espalhar a umidade. Ela coleta a água que eu coloco, por exemplo, e ela pode botar em vários pontos, ajudando a manter internamente a umidade que ela tanto precisa para a colônia funcionar toda por igual. Outra coisa que eu observei, elas propolizam tanto, é a espécie que eu vi que propoliza mais depressa do que qualquer uma outra, que quando você for fechar a tampa assim no começo, procure apertar já e nivelar a altura da madeira dessa tampa, né, daqui de cima, nivelar para essa própolis não ir subindo, porque essas resinas vão subindo, vão ficando muito altas e isso vai ficar pior para você fazer a vedação da caixa com a próxima alça que for colocada ali, entendeu? Então aperte sempre bem, que ela vai ficar retinha, ó, vai ficar nivelada. Isso daqui a pouco, antes dela endurecer, porque ela vai ficando mais firme nas bordas. Outra experiência que eu falo para vocês, que essas situações ligadas à comunicação feromonal das abelhas, intervenções de outros insetos que estão ali dentro, causando danos à vida saudável daquela colônia, faça um exemplo rápido. Isso é só para vocês terem uma ideia. Se vocês gostarem de saber também sobre essa situação de comportamentos, eu vou falar um pouco mais aqui. E outra coisa, vocês já viram os odores que os forídeos exalam? Só de você, no caso, pegar um forídeo que acabou de ser ali apertado ali, ele tem um odor forte. Esse aqui é um forídeo, ele está exalando cheiro que daqui a pouco vai acabar. Ele rapidamente vai dissipar esses odores. Mas isso dentro da colônia, eles estabelecem a comunicação feromonal deles e ali se instalam, tanto machos quanto fêmeas, acasalam do lado de fora. Você vê eles chegando do lado de fora no final da tarde, normalmente, e voltam para dentro daquelas caixas que eles querem empestear. Se a colônia está organizada, ela não precisa ser forte, não. Que eu falo para vocês que eu desenvolvo a colônia aqui dentro da estufa. Ela precisa estar organizada, só organizada e aumentando a população dela gradativamente na ordem natural dela ali. Se ela não tiver essa organização, e estão abrindo toda hora, estão mexendo nos odores internos dela, nessa comunicação que ela precisa, que ela estabelece, aí o forídeo vai realmente dominar, vai acabar com a colônia. Então é importante fechar todas as frestas, vedar tudo possível e dar conforto, igual no caso. Coloquei até acetato transparente aqui para evitar de ficar abrindo, eu quero olhar, mesmo sabendo que ela vai propolizar e fechar tudo. Entendeu? Mas é isso, eu vou falar um pouco mais em outros vídeos, caso vocês gostem de saber sobre comunicação de abelhas e comportamentos, aos poucos eu vou falando aqui. Já há algum tempo atrás as pessoas me pediram, né, sobre, poxa, não tem como contribuir com o seu canal e tal. Tem pessoas que doam qualquer valor, né, isso acaba nos ajudando, se tornam plantas aqui para o nosso canal, plantas para nossas abelhas. Pessoas que chegam aqui até mim, aqui na zona da Mata Mineira, e quando estou aqui, eu dou plantas para elas também. Eu iniciei esse trabalho em 2013, eu iniciei esse trabalho trazendo plantas que eu já tinha visto que não existia aqui mais, por causa dos métodos convencionais de agricultura, foram exterminando as nossas plantas ali. Então eu comecei a resgatar tudo de novo. Poxa, não tem aquela planta mais, e essa também não tem. Comecei a trazer de volta as plantas que, infelizmente, esses métodos convencionais de nossos plantios vêm fazendo. E é por isso também que eu entrei de cabeça no processo de trabalhar com agrofloresta, né? Eu não chamo nem bem de agrofloresta, eu chamo mais de pessimiocultura, que é uma forma de simbiocultura, de se entender tudo que está acontecendo ou buscar cada vez mais entender esse mecanismo que é tão importante e que é vital para todos os seres da natureza, inclusive nós. As pessoas esquecem que existe isso, né? Que está tudo funcionando o tempo todo e a natureza fica ali tentando se reorganizar o tempo todo. 24 horas ela não cessa, fica tentando se reorganizar e manter equilíbrio. A gente fica destoando as situações. Então a minha busca é tentar ser melhor, é tentar aprender e melhorar, tá certo? Aí teve pessoas falando, poxa, como eu posso ajudar a ser parte do projeto? As pessoas que contribuem, doam o canal aí, qualquer valor, elas fazem parte do projeto já, elas acabam entrando, eu a vejo como um aliado. E tem um detalhe, a pessoa pede o e-mail para mim, deixa o e-mail para que a pessoa entre em contato comigo, ela mostra o problema que ela tem com a colônia dela, e aí eu disponibilizo o meu número de telefone de atendimento. Já fiz até vídeo falando aqui como eu atendo as pessoas, entendeu? Eu deixo a critério da pessoa, a pessoa paga o valor que ela quiser nesse tipo de atendimento que eu faço. Eu não cobro um valor X fixo, é isso que custa, entendeu? Não. No começo, muitas pessoas falaram, vão fazer curso e tal. Eu falei, não,
Eu não quero fazer dessa forma. Eu quero arrumar uma alternativa de conseguir chegar a todas as pessoas e ajudá-las mesmo que seja à distância, tá certo? Aí eu deixo disponível para vocês esse número do telefone, depois que a pessoa me manda imagens e tudo, e aí a gente vai trocar uma ideia através de WhatsApp, a gente faz chamada de vídeo, faz atendimento também, a gente combina ali dentro da medida do possível entre o meu horário e o da pessoa e vê o dia que vai ser feito o atendimento. Já falei para vocês que eu não fico pedindo likes, essas coisas, compartilhamento, não. E caso, amigos, vocês tenham interesse em saber mais sobre esse trabalho que eu faço, desenvolvo sobre a comunicação das abelhas, essa comunicação interna que eu resolvo os problemas, né? Se vocês se interessam sobre esses comportamentos internos, deixem anotado aí nos comentários, escrevam aí, ó, comportamentos polinizantes. Você escrevendo comportamentos polinizantes, eu vou saber que você está interessado em saber sobre esse tema, dos comportamentos, e eu falarei ele aqui no nosso canal Polinizantes. E eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, estamos juntos.